Então é o seguinte, pessoal, todo começo de bimestre, os professores recebem uma lista de habilidades, 4 ou 5 que ele tem que trabalhar naquele bimestre, fora as da AP, que a gente identifica que foi problemática. Então eu tenho que fazer, trabalhar uma habilidade com vocês nova e uma habilidade passada, tá? No caso, essa habilidade do terceiro bimestre, que não tem nada a ver com a AP, ela seria vocês fazerem essa análise de efeito de sentido, tá? Que já apareceu naquelas outras APs, a gente até teve aquela AP que eu fiz em formulário. Então, é analisar os efeitos de sentido, que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes, né? Então, a gente vai perceber realmente se aquelas coisas engraçadinhas das propagandas, realmente elas estão ali só para serem engraçadas, ou se existe alguma outra, digamos assim, intenção por trás, tá? Eu peço, pessoal, que vocês desliguem aí os microfones de vocês, para não ficar dando retorno aqui para mim, tudo bem? Vamos lá, então. A gente vai trabalhar esses 4 itens, as características, os objetivos, os efeitos de sentido e a ética. Alguém já ouviu falar em ética aí? Sabe o que é ética? Faz uma ideia do que seja ética, alguém? Por favor. Se não sabe o que é ética, não tem problema, pessoal. Só à noite eu mando alguma shadow people e pegar, puxar o pé de vocês, tá? Seria um conjunto de valores, professor? Um conjunto de valores. É uma boa resposta. Me deu uma microfonia aqui. Quem está falando? O ensinamento de valores, eu acho. Ensinamento de valores. Mas quem falou primeiro, conjunto de valores? Meu falhou aqui. Eu. Quem que eu não tô... Camille, eu acho. Porque quando eu apresento para vocês, gente, sai aquela tela, tá? Com as bolinhas coloridas. Eu só vejo o que eu estou apresentando. Então, Camille, é um conjunto de valores. Então, assim, a ética era um conjunto de valores. Miguel, você falou? Ensinamento de valores. Ensinamento de valores, sim. Então, a ética é aquilo que não está na lei, não existe uma lei, mas todos nós sabemos que é o correto de se fazer. É por isso que vocês associaram com valores, certo? Então, a propaganda também tem que ter ética, tá? É o final da nossa aulinha lá, a gente vai chegar nesse ponto. Legal? Vamos retomar, então, algumas questões aqui. A sala de aula invertida, eu já trabalhei com ela em 2014, eu tive um problema com alguns pais e alunos que acharam que eu estava botando vocês para trabalhar. Na verdade, assim, a sala de aula invertida não é um conceito novo, ela foi criada porque alguns estudiosos perceberam que a sala de aula tradicional não estava mais funcionando, o professor perdia muito tempo na sala de aula, e a sala de aula invertida, basicamente, seria o que vocês fizeram. Vocês trazem o material pronto. Se eu estivesse na sala física com vocês, era mais fácil, porque eu colocaria vocês em grupos, andaria pela sala, né, porque, na verdade, o papel do professor na sala de aula invertida é ampliar o que o aluno traz. Então, o aluno traz alguma dúvida, o aluno traz alguma questão, e eu, como professor, vou ajudar você nesse sentido. Não é botar o aluno para dar aula, não é seminário, tá? Só é uma coisa nova, obviamente, para vocês. Mas, assim, eu já tive alunos que chegaram a fazer faculdade, na faculdade foi feita sala de aula invertida, e quando a menina falou que já sabia o que era, que já tinha feito, o professor achou que ela tinha estudado em escola particular. E ela falou que era escola pública, né, para vocês verem o preconceito que a gente sofre. E ela disse que ajudou muito ela já ter tido aula invertida comigo no ensino médio, porque realmente é a questão da pesquisa, tá? Mas não se preocupem de vocês terem achado algum grau de dificuldade ou não terem entendido para que ela serve. Então, a gente tem aqui as vantagens, né? Quem assistiu esse videozinho aqui que eu estou colocando o print da tela vai lembrar, né? As vantagens, o aluno tem mais autonomia. Que sentido? Ele pesquisa na hora que ele quer, o tópico que ele quiser, né? Eu dei vários links para vocês acessavam como vocês quisessem, na ordem que vocês quisessem. Você traz o conhecimento prévio para a aula, então eu não preciso perder tempo explicando um ponto todinho para vocês. Eu já pulo aquela parte da explicação do ponto, porque eu já sei que vocês estão pesquisando, né? Não tem pegadinha, não tem coisa do tipo o professor fazer pergunta
para colocar você em situação difícil. Ah, tá vendo? Você não fez, você falhou. Não é esse o objetivo, tá? O aluno se torna mais responsável pela própria aprendizagem, então você deixa de ser uma caixa vazia em que eu jogo conhecimento, né? Isso é uma ideia de educação antiquada. O professor, ele é condutor do ensino, né? Eu vou orientando o seu caminho, eu vou tirando suas dúvidas, eu vou aprofundando o tema, estimulando o debate, aí coloca facilitador da aprendizagem. O professor não é dono da verdade, tá? Tem professor que não gosta de mim porque eu falo isso na sala dos professores, mas nós não somos donos da verdade, tá? Tem alunos aí que com o celular na mão, com uma pesquisa bem feita, poderia entrar no lugar de qualquer professor, tá? Isso não é uma coisa que eu não tenho o menor problema em assumir, tá? Bom, esse site aqui, a minha intenção era que você já entrasse nele de cara para já saber qual é a diferença de publicidade e propaganda, né? A Giovana estava com uma dúvida na pesquisa, eu falei para ela que ela podia ter entrado por aí e ela falou que ajudou ela. Inclusive, esse site diferença.com é bem interessante vocês manterem ele salvo nos favoritos de vocês, tá legal? Então, por que esse site era importante você ter pesquisado? Porque você vai trazer o conhecimento, né? Você vai trazer informação. Eu não vou perguntar para vocês quem é que sabe, qual que é a diferença, né? Vocês não são repositórios em que eu vou pegando coisa e tirando coisa. Eu mando você descobrir o que é publicidade e mando você responder para mim. Isso não é aprender, isso é decorar. Eu gostei muito desse site, dessa professora, desse vídeo, porque, assim, eu gostei do jeito que ela explica e eu tentei colocar vídeos curtos, tá? Vídeos que tivessem uma forma de explicação bem simples, uma linguagem bem acessível aí para vocês, tá? E ela fala em conhecimento de mundo, tudo bem? O que vocês acham que é conhecimento de mundo, pessoal? Quando vocês escutam a palavra conhecimento de mundo, vocês acham que tem a ver com escola? O que vocês acham? Fala aí para mim rapidinho, o que vocês acham que é conhecimento de mundo? Conhecimento de mundo seria o conhecimento de expressões de coisas mais atuais. Expressões brasileiras, pelo que eu pesquisei. Tá, oi. Coisas sobre o planeta inteiro. Falhou aqui. Do que inteiro, gente? Oi? Tá falhando esse microfone, repete para mim. Ter uma certa sabedoria sobre diversas coisas de todos os países. Tipo, cultura, a língua, essas coisas. Tá. Conhecimento de mundo, basicamente, para a gente não se estender, é isso, mas também assim, é você saber um pouco de cada coisa. E aí você pode conjecturar, você pode imaginar, você pode deduzir. Alexandre, eu sou muito jovem, como é que você pode exigir conhecimento de mundo meu? Né? Conhecimento de mundo, vocês vão perceber que é uma coisa que ela tem a ver com conhecimento fora da escola. O conhecimento de mundo vocês trazem para cá. Um exemplo bem banal, conhecimento de mundo. Quando vocês trazem alguma gíria para a sala de aula que eu não conheço, ou quando vocês falam de alguma banda de música ou de algum filme, né, quando vocês, sem querer, vêm com um tipo de roupa, vêm com uma moda, né, vocês estão trazendo conhecimento de mundo para a sala de aula. Quando eu abro espaço na minha aula, falo de algumas coisas, questões pessoais minhas até certo ponto, ou falo de alguns filmes, algumas coisas que eu gosto, de algumas comidas, isso tudo é conhecimento de mundo, tá? E o conhecimento de mundo ele é muito importante para a gente entender algumas questões da publicidade e da propaganda, certo? Ela também fala muito em persuasão, né? Persuasão é o convencimento, é a base de toda a publicidade, né? É fazer a gente comprar alguma coisa, né? Não podemos esquecer, esse gênero textual quer que a gente gaste o nosso dinheirinho para ter alguma coisa, certo? Mas e aí? Persuasão funciona sem conhecimento de mundo? Não, claro que não, né? Às vezes você vai ver uma propaganda, você não entende aquela propaganda, acha que aquela propaganda é uma coisa boba, mas o problema não está na propaganda, não está em você. O conhecimento de mundo que foi utilizado. Então, se eu não entendo uma propaganda, a culpa é minha. Muitas vezes a culpa é de quem criou a propaganda, né? Porque a propaganda, ela tem que ter a sua função de convencer. Se ela vai se basear no conhecimento de mundo, ela vai vender um produto. Eu vou vender um produto para o aluno de escola pública de periferia. Ele vai ter que entender qual que é o conhecimento de mundo daquele aluno de escola pública de periferia,
certo? Então, conhecimento de mundo, ela tem que estar presente para que funcione a persuasão, tá? Sem ela fica bastante complicado. Depois eu escolhi esse professor, eu gostei muito do jeito que ele explica, e também indiquei o link dele porque aparece bastante propaganda daquela rede Hortifruti, que já apareceu em outras atividades que a gente fez. Eu achei bem bacana a maneira que ele explica, apesar de ele explicar para o ensino médio, mas é uma linguagem que eu tenho certeza que todos vocês têm capacidade de entender, claro. Ele fala de intertextualidade, né? A intertextualidade é quando um texto conversa com o outro de uma maneira tão forte que toda vez que você lê o primeiro texto, você vai lembrar do segundo, tá? Não tem como. É um nome esquisito, mas é uma coisa super fácil da gente ver na prática, né? Eu criei essa explicação, né? Intertextualidade é diálogo entre dois textos com características muito parecidas. O primeiro texto sempre vai nos lembrar do segundo, tá? Mas não esqueçam, para a intertextualidade funcionar, slide anterior, conhecimento de mundo, tá? E a base de tudo é a persuasão, tá certo? No caso das nossas aulas, a intertextualidade ela vai aparecer em jogo de palavras, em trocadilhos e também em imagens, tá? Aqui a gente tem uma propaganda, né? A minha resolução aqui tá boa, não sei a de vocês. O que vocês conseguem ver aí nessa propaganda aí para mim? O que está mais... Descrevam aí para mim essa propaganda aí de um modo bem sucinto. O que vocês estão vendo? Uma moça com um capuz vermelho. Uma moça com um capuz vermelho. É você, Lô? Sim. Tá. E essa moça, ela faz referência a qual personagem? Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho Quem vermelho. falou para vocês? Eu. Mas quem te disse que é Chapeuzinho? Onde está escrito Chapeuzinho vermelho? Eu li aí a referência ali com o lobo. O trocadilho, senhor. Você leu a referência, o trocadilho, né? Então, isso é intertextualidade, certo? Colocou uma moça com capuz vermelho e a palavra ali, lobo mau, vocês já fazem a interrelação. Percebam também a escolha de cores. Você tem um fundo azul e branco, ele transmite segurança, confiança na empresa, tranquilidade, tá? Então, aqui a gente tem, como vocês falaram, a intertextualidade do Chapeuzinho Vermelho. A metáfora lobo mau significa homens. Use o boticário e põe o lobo mau na coleira. Então, a gente tem duas metáforas. Lobo mau para homens e coleira para estar no controle do jogo de sedução. Certo? Olha só, a gente tem uma intertextualidade que obriga a gente a ir um pouco além. Então, a gente sabe que não está falando... Se você sabe que lobo mau não é um animal mesmo, você vai deduzir que coleira realmente não é o objeto que está sendo falado. Então, isso tudo a gente tem a questão da intertextualidade também. O público-alvo desse texto seriam mulheres adultas. Eu já vou falar por que adultos eu frisei isso. E a gente tem, então, que aí, nesse caso, o conhecimento de mundo, ele é um pouco mais elaborado. Por quê? Ele retoma uma fábula, tá? Da Chapeuzinho Vermelho, mas ele direciona para uma pessoa que tem uma maturidade emocional maior. Quando fala em colocar na coleira, quando você fala em jogo de sedução, você aí está falando, então, de uma idade diferente, um público-alvo, então, mulheres adultas, tá? Vocês acham que mulheres mais velhas ou mulheres negras passariam batido por esse anúncio, porque ele não as representa? O que vocês acham? Eu acho que esse anúncio é para todos, não é só porque tem uma mulher branca que, tipo, é só para mulheres brancas ou só para mulheres adultas. Perfeito. Muito bem. Essa é uma característica muito boa da publicidade. Ela vai além do que a gente pode enxergar aqui. Então, você perceba que eu coloquei para mulheres adultas, o impacto talvez não seja tão grande. Mas, por exemplo, uma mulher negra, ela não vai deixar de comprar no boticário por causa dessa propaganda, ela talvez tenha outros motivos. Uma mulher de mais idade, ou uma mulher mais nova do que essa que está representada, nada impede que ela compre aí os seus produtos do boticário e tentem
seduzir aí o crush. Ainda usa crush? Eu nem sei se usa essa palavra.